Então, queridos, tudo certo? Conseguimos responder as nossas atividades, né, da nossa primeira aula? Deu tudo certo lá no caderno de vocês? Vamos seguir, né? Agora, nós continuaremos a falar sobre a reprodução assexuada, já que agora é com plantas e animais. Vamos ver os exemplos que tem aí no nosso livro, tá bom? No momento, vocês voltarão lá na página 16, né? Do nosso livro, 16, 17, 19 a 22. É o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos continuar falando sobre a reprodução. Agora nós vamos falar ainda, né, da reprodução assexuada em plantas e animais agora. A reprodução assexuada também ocorre em muitos invertebrados, como a planária, que é o grupo dos platelmintos, que vive na água ou em solo úmido. Olha aí o bichinho. Gente, observe o que acontece. Na primeira imagem, a planária está inteirinha, mas ela foi partida. E aí, o que aconteceu com esses dois fragmentos da planária? A partir deles, ela se regenera e formam novas planárias. Então, cortou a planária, multiplicou. Surgiram duas planárias. Os corais e as hidras, que fazem parte do grupo dos quinidários, podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, em grupos de células, um grupo de células se multiplica e forma pequenos brotos. Aí você observa aí do lado, o brotinho aí. Lembra até uma plantinha, né? Esses brotos podem permanecer presos ao organismo que os produziu ou podem se soltar. Quando se soltam, originam um indivíduo isolado. Esse tipo de reprodução é chamado brotamento e ocorre também nas esponjas, que faz parte do grupo dos poríferos. As plantas também podem se reproduzir de maneira assexuada. Isto ocorre, por exemplo, na plantação da cana-de-açúcar, em que pedaços do caule da planta são colocados no solo e se desenvolvem em novos organismos com material genético idêntico ao original. A reprodução assexuada também ocorre de forma natural, em caules subterrâneos e rasteiros, por exemplo. Esses caules vão se ramificando e, como ocorre com a batata inglesa, formando raízes que se originam novas mudas. Raízes como a batata doce também podem originar novas mudas. Aí veja a figura abaixo. Olha, a batata inglesa, o broto da batata inglesa, foi plantado, né? Gerou várias batatas. Já a batata doce, olha lá também brotando. Estão percebendo, né? É o que acontece quando a gente compra batata e acaba não consumindo logo de imediato. Aí vai acontecer isso, né? Se vocês observarem lá na casa de vocês, aí na cozinha, vocês vão encontrar, se já tiver, né, uma batata aí meio antiga, ela vai estar brotando. Reprodução assexuada por meio da ramificação do caule, que é no caso da batata inglesa, e da raiz no caso da batata doce. Gente, já falamos, né, sobre a reprodução assexuada de plantas e animais. Agora o nosso olhar vai voltar para a reprodução sexuada. Aí nós perceberemos bem a diferença entre elas duas. Na maioria dos animais e em muitas plantas e outros seres vivos ocorre a reprodução sexuada. Que é isso? São produzidas células reprodutivas, que são chamadas de gametas, que se unem e se formam uma nova célula. Essa união é chamada fecundação ou fertilização. E a célula formada é chamada zigoto ou célula-ovo. A partir da célula inicial, um novo indivíduo será formado. A maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta separadamente indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino. O sexo masculino produz o gameta masculino e o sexo feminino produz o gameta feminino. Até aí estão entendendo, né? Aí vamos ver melhor. Vamos entender melhor essa história de gametas. Reprodução sexuada em animais. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é conhecido como óvulo. Então, observe as diferenças dos nomes, certo? Masculino, a célula reprodutora masculina é espermatozoide. A célula reprodutora feminina é óvulo, certo?
Observe aí o esquema de reprodução sexuada. O cachorrinho, a cachorrinha, o cachorrinho produz espermatozoide e a cachorrinha produz o óvulo. Ocorre a fecundação, que é quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele consegue penetrar o óvulo. A partir desse momento aí, o zigoto se divide. Ele penetrou, fecundou, forma uma única célula, né? E aí o zigoto começa a se dividir. Observe que as células resultantes do zigoto vão se multiplicando, gente, ó. Elas vão se dividindo e vão aumentando a quantidade, não é? Observe o embrião até chegar no novo ser vivo. Mas começa dessas células iniciais aqui. Elas se juntam, né, formam uma única célula, vão se dividindo, se dividindo, se dividindo, até chegar ao final, que é o novo ser vivo. Nos mamíferos, a união do espermatozoide com o óvulo ocorre no interior do sistema genital feminino. Não é a cadelinha que vai ficar prenha, né? Os filhotes não vão se desenvolver, né, dentro do corpo dela. Então, é no sistema genital feminino. Forma-se uma nova célula, o zigoto, que origina um novo organismo. É de uma maneira bem simples aí para vocês entenderem como acontece. Quando os dois gametas se unem, ocorre a fecundação, que dá origem ao zigoto. O zigoto, então, se divide e origina duas células filhas, que são essas aqui que a gente está vendo. Em seguida, o processo se repete e uma série de divisões produz mais células, originando um novo ser vivo. Então, produz tantas células até chegar ao novo ser vivo, certo? Vamos seguir lá para a página 19. A fecundação e o local de desenvolvimento. Vamos conhecer melhor esse processo, né? Onde ocorre a fecundação. É quando o espermatozoide consegue penetrar o óvulo. Isso é fecundação. E o desenvolvimento é onde o novo ser vivo vai se desenvolver. Será que é todos da mesma forma? Todos dentro do corpo ou fora do corpo? Vamos ver essas diferenças. Aí no texto já tem uma bem clara, né? Está destacado aí. O encontro de gametas de alguns animais ocorre fora do corpo. Ó, gente, a fecundação que está se falando, certo? Esse tipo de fecundação, chamada fecundação externa, é comum em muitos animais aquáticos, como certos quinidários, peixes e anfíbios, em que o macho e a fêmea lançam seus gametas na água e lá ocorre a fecundação. Olha aqui. Na reprodução da rã touro, o macho abraça a fêmea que solta óvulos na água. Parte desses óvulos será fecundada pelos espermatozoides liberados pelo macho. Então, observe que essas células não vão ser dentro do corpo, não vão ser desenvolvidas dentro do corpo deles. Elas vão se fecundar na água. Lembram lá de uma pergunta inicial, se precisava de água para a reprodução? Estão lembradas? Ninguém pensou nisso, né? No sapinho, na rã, mas existe. Veja que eles vão depositar as células, os gametas, na água, e é na água que elas vão se encontrar para poder acontecer a fecundação. Quando a fecundação é externa, as chances de os gametas se encontrarem é menor, mas isso é compensado pela grande quantidade de óvulos produzidos e liberados no ambiente. Então, imagine que a água, ela se move, não é? Então, ele vai lá, despeja os óvulos e também os espermatozoides. Corre o risco de nem se encontrarem pelo movimento da própria água, a depender do que pode acontecer naquele ambiente. Eles correm o risco de não se encontrarem. Mas, para compensar isso, eles liberam muitas mesmo. A quantidade bem grande dessas células. Mesmo assim, poucos embriões sobrevivem e completam o desenvolvimento, uma vez que ficam expostos aos perigos do ambiente sem a proteção dos pais. A fêmea do peixe dourado, por exemplo, produz cerca de 2 milhões de óvulos na época da reprodução. No entanto, calcula-se que menos de 10 filhotes cheguem à fase adulta. Está vendo, gente, que dificuldade? E a quantidade, bem grande, já no entanto, né? São poucos filhotes que chegam à fase adulta. Isso nós estamos falando de fecundação externa, que é fora do corpo, não é do ser vivo, é no ambiente.
Agora, falando de fecundação interna, que já vai ser o contrário, é a forma mais comum em animais terrestres, como répteis, aves, mamíferos, como os seres humanos, e diversos invertebrados, né, como os insetos e as aranhas. É encontrada também em alguns animais aquáticos, como o polvo, a lula e alguns peixes. Nesse tipo de fecundação, a maior chance da fecundação se realizar, em comparação, né, com a fecundação externa. E a produção de óvulos geralmente é menor. Então, vocês lembram lá que os milhões e milhões de óvulos que são despejados no ambiente, né, do peixinho aí e da rã também. Agora é o contrário, né? Na fecundação interna não tem a necessidade de tantos óvulos assim, são bem menos. E também é mais segura, não é? Porque é menos chances de perder. A fecundação interna é vantajosa no ambiente terrestre porque evita a perda de água, que é a desidratação dos gametas e dos embriões. Além disso, a produção de óvulos e de embriões pode ser menor, porque a proteção dos embriões é maior, assim como a probabilidade de sobrevivência deles até a idade adulta. Então, diferentemente da quantidade de embriões da fecundação externa, né, a fecundação interna é bem menor e também por ter mais a proteção, né? Ela não vai correr o risco de desidratar, no caso da outra, eles despejam no ambiente, aquela água pode sair, pode evaporar, pode correr, né? Pode escorrer e pode dar problema na reprodução, na fecundação. Olha aí a joaninha, das joaninhas e outros insetos ocorre a fecundação interna, em que os espermatozoides são inseridos diretamente no corpo da fêmea. Continuando, alguns animais com fecundação interna são ovíparos. Lembram lá dessa expressão? Ovíparos. Quem lembra? Ovíparos são animais que se reproduzem através de ovos, não é? Continuando aí. A fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve utilizando as reservas nutritivas presentes no ovo. É o caso de vários invertebrados, de alguns peixes, dos répteis em geral e de todas as aves. Veja aí na figura como ocorre a reprodução das tartarugas marinhas. Quem nunca viu passando no noticiário as tartaruguinhas marinhas vindo depositar os ovos na praia, né? Cava aquele buraquinho. Aqui mesmo no nosso estado, né? Aqui na Praia do Abaís, tem na Praia da Caueira, né? Em Aracaju, lá no Projeto Tamar. Quem foi que nunca viu? Nem que seja pela televisão, vocês já viram, tenho certeza. Elas vêm, depositam os ovinhos num buraco, aí quando passa um tempo, esses filhotinhos, né, vão nascer e voltam todos para o mar. Na primeira imagem, o acasalamento ocorre em áreas específicas de reprodução desses animais. A fecundação é interna, certo? Dentro do corpo da fêmea. Olha aí, na temporada de desova, a fêmea faz algumas posturas de ovos em ninhos na areia. Então, elas vêm do mar até a areia, depositam os ovinhos, certo? E voltam para o mar. No caso de animais que põem ovos em meio terrestre, a casca e outras estruturas protegem o embrião contra a perda de água. Dentro do ovo, há reservas de alimento, como a gema e a clara, por exemplo. Essas reservas permitem que o filhote saia já formado do ovo, semelhante ao adulto. Há ainda estruturas que permitem a respiração e o recolhimento de resíduos produzidos pelo embrião. Então, observe aí essa imagem do ovo que estava lá no buraquinho, né, na areia. Aí o filhotinho, o embrião se formando. Observe a gema, a casca, né, a troca de gases, a clara. A casca e as demais estruturas do ovo protegem o embrião. Além de proteção, o ovo garante nutrientes ao embrião. Olha ela já nascendo, olha, já estão voltando. Olha aí, gente. Em cada desova, são liberados cerca de 120 ovos. A incubação leva de 45 a 60 dias.
A cada 1.000 tartarugas que nascem, apenas uma conseguirá chegar à fase adulta. Olha, gente, vocês já viram lá em Aracaju, quando a gente visita lá, né, o Projeto Tamar, eles fazem, de vez em quando, né, tem um período, eles desenvolvem aquele trabalho de devolver os filhotinhos, né, eles levam para a água de novo, para tentar aumentar a perspectiva de vida desses animais, né? Mas também não é só aí o desafio deles, né, gente? Porque também quando eles entram no mar pequenininhos aí, eles têm os predadores, né? Tem os perigos do mar que acabam atrapalhando a vida deles. O ovo das aves é semelhante aos dos répteis. Tem a função de proteger e alimentar o embrião, além de conter estruturas, né, como o âmnion, que permitem o desenvolvimento desse embrião no meio terrestre. O óvulo possui a gema, que é uma reserva de alimento para o futuro embrião no interior do citoplasma. Depois da fecundação, o zigoto desce por um canal chamado tuba uterina. Nesse caminho, formam-se em torno do zigoto a clara e a casca de carbonato de cálcio. Assim como a gema, a clara é a reserva de alimento. Ambas serão consumidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. Vocês já observaram na casa de vocês, quem mora assim na roça, né, na zona rural, já pode ter visto lá como é que nasce um pintinho, né? Que a mãe de vocês coloca para chocar. E os ovinhos vão normais, com clara, com gema, mas aí quando passa o tempo, o pintinho sai do ovo e a gente ainda encontra clara e gema, alguma lá. Não, só tem espaço para o pintinho, não é? Então, justamente porque o embrião, nesse período de incubação, ele foi se alimentando, né, dessa clara e dessa gema, certo? A maioria das aves constrói ninhos com gravetos, grama, pelos, penas, barros, etc., onde depositam e chocam os ovos. O calor do corpo é importante para o desenvolvimento do embrião, e o ninho também ajuda a proteger os ovos contra os predadores. Após o tempo de incubação, que varia de espécie para espécie, ocorre a eclosão. A casca do ovo se quebra e o filhote sai. Durante algum tempo, o filhote continuará a ser alimentado e protegido, geralmente por ambos os pais. No caso da galinha doméstica, não é o que eu acabei de falar, o tempo de incubação é de 21 dias. Mas os ovos que estão à venda no mercado geralmente não contêm zigoto, ou seja, não originam novos organismos, porque vêm de galinhas criadas em granjas e que não foram fecundadas. Então, não é qualquer ovo que vai gerar o filhote, não é? Ele precisa ter sido fecundado. São, portanto, óvulos não fecundados, envolvidos por clara, gema e casca. Popularmente dizem-se que não são ovos galados. Aí vem a casca, a clara, a gema e o embrião. É o esquema do ovo das aves, certo? Outros animais de fecundação interna são vivíparos. Vamos lá, vamos lembrar que animais são esses? Vivíparos são aqueles que nascem, né? Olha, do latim vivíparo, o que já nasce formado, como é o caso dos mamíferos em geral. O embrião troca substâncias com o sangue materno através da placenta, que se forma no útero da mãe. Então, os animais vivíparos, eles vão nascer do corpo da mãe, né, do útero da mãe. Ele recebe o alimento e o oxigênio necessários e elimina os resíduos produzidos pelas células. Há ainda os animais ovovivíparos. Eita, outra coisa agora. O ovo com casca é retido dentro da fêmea até que o desenvolvimento se complete e o filhote saia formado. É o caso de alguns invertebrados, de alguns peixes e de algumas serpentes. Não são tão comuns, né, para nós, mas existem. Gente, a gente vai parar por aqui agora na nossa aula, certo? Então, nós falamos sobre os animais, os vivíparos, falamos sobre plantas, né, que realizam a reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, plantas e animais. Depois focamos mais na reprodução sexuada, falamos de animais,
que produzem, né? O masculino produz o gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, o feminino produz o gameta feminino, que recebe o nome de óvulo. Ocorre a fecundação dessas duas células, formando uma nova célula chamada de zigoto. O zigoto, então, começa a se dividir, né? Formando várias novas células, até a formação do embrião por completo, né? E formar o corpo do novo ser, certo? Falamos também de fecundação e local de desenvolvimento, onde pode acontecer a fecundação, né? Ela pode acontecer tanto externa, que é no ambiente, quanto interna, que é no interior do corpo do animal, certo? Falamos sobre a reprodução da tartaruga, e é isso aí. Agora nós vamos para a nossa atividade. Continuamos, né, lá na página 38, né? Já fizemos a primeira e a segunda questão. Vamos seguir para a terceira, quarta e quinta questão. Então, a terceira questão, né? Alguns animais sésseis, ou seja, né, o que são sésseis? O que são animais sésseis? Aqueles que não se deslocam do seu local de fixação. Eles ficam paradinhos lá, não conseguem se mover. Alguns animais sésseis, que não se deslocam do seu local de fixação, produzem larvas móveis durante a sua reprodução. É o caso dos corais e das esponjas. Observe aí nessa imagem abaixo. Qual a vantagem desse tipo de larva para o animal? Aí é uma colônia de esponjas no Mar do Caribe. Então, ele não consegue se mover, fica aí paradinho. Mas, em seu período de reprodução, ela libera larvas que se movem. Então, qual a vantagem desse tipo de larva para o animal? Para que serve, gente, essas larvas? As larvas se movem. Observe que elas não ficam paradinhas enquanto o coral está parado. Elas se movem. Então, o que é que vai acontecer com essa larva? Ela vai ser levada, não é? Até pela própria corrente marítima, pela própria água, ela vai se dispersando no ambiente. Então, vão se espalhando. A maneira de fazer as esponjas se espalharem pelo ambiente, não ficarem apenas em um local. Se elas vão se mover, então, onde elas pararem, né, enquanto elas são filhotes, né, enquanto elas são larvas, elas vão se mover até chegar em determinado lugar que elas vão parar e ali elas vão se tornar adultas, né, que depois de adultas elas não crescem, elas não se movem mais, só se movem enquanto larvas. Então, é uma maneira de se espalhar no ambiente, certo? Então, essa é a vantagem, ela vai levar à dispersão, vai espalhar esse organismo pelo ambiente. Aí vem mais outra perguntinha aí. Em animais que se reproduzem com fecundação interna, o macho insere os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Nós acabamos de falar, né? Em fecundação interna e externa. Interna é no corpo da fêmea. E externa, eles liberam as células, os gametas, no próprio ambiente. Precisa da água, não é? Então, qual a vantagem desse tipo de fecundação nos organismos terrestres? Que foi que nós vimos, gente? Que foi que nós entendemos a esse respeito? Tem vantagem ou não essa fecundação interna? Garante mais segurança para o embrião ou não? Garante mais a chance de fecundação ou não? Vocês lembram? Acho que vocês estão lembrados, né? Que no ambiente externo corre muito risco de se perder, não é? As células, os gametas. Já quando é no organismo, né? Já quando a fecundação é interna, tem mais segurança. É tanto que produz menos óvulos, não é? A fêmea produz menos óvulos nesse tipo. Quando é externa, ela produz bastante, justamente pelos perigos que correm de perder. E quando é fecundação interna, tem mais segurança. Então, qual a vantagem desse tipo de fecundação para os organismos? Então, vocês anotam aí no caderno. Ela impede a desidratação dos gametas, do zigoto e do embrião. Então, todos eles vão permanecer aí hidratados, né? Eles vão permanecer hidratados naturalmente. Além disso, diminui as chances de predação dos embriões. Lembram que pode acontecer, né? Os predadores, outros animais podem estar atacando e podem destruir essas células. E contribui com uma maior possibilidade de fecundação em comparação com a fecundação externa, né? Então,
São menos perdas quando a fecundação é interna. Então, vocês podem responder aí. A quinta questão. A gema do ovo de aves e répteis serve de alimento para o embrião. Nós já vimos, né? Já falamos. E os embriões da maioria dos mamíferos, como conseguem alimento? E aí, que eles não vão ter ovo lá, né? Não vão ter gema clara para se alimentar. Os embriões dos mamíferos, não é que nós estamos falando, é do corpo da mãe. Como é que ele consegue se alimentar? Aí, se você voltar à página 22, vocês vão encontrar a resposta, que o embrião, ele absorve do sangue materno, né? Todos os nutrientes que eles precisam, que ele precisa, através da placenta. Então, vocês anotam aí no caderno de vocês. Ele absorve do sangue materno, certo? Então, nossa aula está concluída e até a próxima semana. Fiquem com Deus.